Boa tarde a todos, estamos aí de novo. Dando nossa sequência na programação, nós vamos falar sobre a osteoartrite. Então é bom agora a gente falar sobre a artrite reumatoide. A gente vai fazer algumas comparações, mostrar o que elas têm de semelhante e fundamentalmente o que elas têm de diferenças. Agora nós vamos lidar com um grupo de doenças em que o papel da autoimunidade é preponderante. Até agora a gente vinha falando sobre doenças reumatológicas não autoimunes, e agora, falando sobre a artrite reumatoide, a gente já fala de uma em que é clara a participação da autoimunidade. Então, se existe autoimunidade, a gente está diante agora de doença de fundo sistêmico, não é mais doença localizada como era a osteoartrite. Ok? Então, vamos guardar primeiro esses conceitos. Então, a gente já vem mostrando aqui que a artrite reumatoide é uma doença sistêmica do tecido conjuntivo. Acomete primordialmente estruturas articulares, periarticulares, tendinosas? Sim, é verdade. É uma doença, sim. Pelo próprio nome, a artrite, é uma doença conhecida por acometer muito o aparelho ósseo-locomotor, as regiões articulares e periarticulares, sem dúvida. Mas ela tem, sim, uma capacidade, e faz isso sempre, de produzir manifestações em diversos aparelhos, diversos sistemas orgânicos. Então, ela é uma doença muito mais séria, muito mais grave do que a osteoartrite. Como tudo em doenças autoimunes, é difícil definir etiologia, né? Sem dúvida, é difícil. Nunca tem um agente só que pode ser responsabilizado como causador de uma doença autoimune. Então, são múltiplos fatores causais. Muito componente genético, muitos componentes ambientais, inclui-se aí exposição a infecções, muitos vírus, né, vírus está na moda, muitos vírus podem também funcionar como gatilho numa pessoa que já tem alguns outros componentes de predisposição, assim como padrões de comportamento, de utilização articular, e assim como distúrbios no próprio sistema imunológico individual. Então, a gente precisa da coexistência de múltiplos fatores e muitas vezes surgir um gatilho para desencadear as manifestações da doença. Como a gente tem aqui agora uma doença de fundo sistêmico, a gente tem que falar sobre as manifestações extraarticulares. Então, as manifestações que vão surgir em outros sistemas orgânicos fora do aparelho locomotor, elas serão sempre dependentes disso aqui, ó, da deposição de imunocomplexos em pequenos vasos. Então, a gente vai falar muito esse termo, vasculite. Então, vasculite autoimune, vasculite aqui, vasculite no lúpus, vasculite em basicamente todas as doenças autoimunes. Então, as manifestações extraarticulares vão depender dessa deposição de complexos, de imunocomplexos, nos vasos dos diferentes aparelhos orgânicos. E aí vão surgir as manifestações das complicações locais. Ok? Não tem nem como comparar com a frequência de acometimento da osteoartrite, né? A gente está lidando aqui agora com uma doença que acomete 1% da população. Pode parecer pouco, mas não é. 1% da população a gente tem que chamar assim, de uma doença comum. Pensar que cada grupo de 100 pessoas, uma terá manifestação de artrite reumatoide, é uma doença autoimune que não é rara. Não é rara. Para conceito de doença autoimune, 1% da população é uma doença bastante comum. Existe faixa etária? Existe. A faixa etária principal é em torno dos 40 anos, um pouco antes, um pouco depois. Mas esse é o chamado pico clássico do surgimento de artrite reumatoide. Frequentemente ela aparece assim, talvez em metade, um pouco mais da metade dos pacientes, ela vem nessa faixa. Mas é importante a gente lembrar que a artrite reumatoide também tem um segundo pico de incidência, que é em populações jovens. Tá?
que foi já sempre chamado de artrite reumatoide juvenil. Tá? Em torno do final da adolescência e início da idade adulta, e outros pacientes em qualquer faixa etária, criança pequena e às vezes pessoas de idade mais avançada. É uma doença que tem sim caráter familiar, então famílias em que a doença é comum, aumenta-se a propensão de novos pacientes surgirem com portadores da doença, e também, como a maioria das doenças autoimunes, a maioria, mas não todas, é a doença mais comum em mulheres. Uma proporção estimada em torno de 4 para 1, 4 mulheres para cada homem acometido. Essa, gente, provoca uma grande incapacidade para o trabalho. É uma grande causa. Primeiro porque ela surge em faixas etárias bem menores do que da população idosa, pegando a pessoa no auge da sua capacidade laborativa. E, em segundo lugar, porque ela é muito mais agressiva e muito mais rápida do que a osteoartrite. Portanto, ela é uma grande causa de incapacidade para o trabalho. Verdadeiras mutilações produzidas por artrite reumatoide. Okay? Também fiz patologia. Se não se conhece muito bem como que processo tem início, a gênese, a fisiopatologia já é mais ou menos conhecida. A gente já tem algumas coisas mais claras. Então, aqueles múltiplos fatores atuando em conjunto vão desestruturar a função de linfócitos T. Então, a base começa por aqui. Então, uma doença que envolve a imunidade celular. E esses linfócitos T vão estimular células plasmáticas, através de linfocinas, ocorre uma estimulação de diferentes células plasmáticas a produzirem fatores do processo inflamatório. Esse aqui é um bichinho danado, né? O fator de necrose tumoral. É grande causador ou produtor dos danos. Tanto que hoje as terapias mais modernas, como imunobiológicos, são focadas aqui em bloquear o fator de necrose tumoral. Certo? Mas então ocorre uma produção excessiva de fator de necrose tumoral e de novo a interleucina. A danadinha da interleucina está aí de novo, interleucina 1. Tá? Vão agir sobre fibroblastos da sinóvia, com grande produção de colagenase. A colagenase é uma enzima altamente destruidora e vai haver uma destruição de superfície muito intensa, muito rápida e sem selecionar a estrutura. Começa a destruir tudo que está por perto, né? Então, começa pela superfície da articulação, vai para a sinóvia, cartilagem, até pegar o osso, induzir lacunas, produção de lacunas nos ossos, e depois o organismo vai tentar regenerar, né? E aí vão ter problemas. Então, com isso, nós vamos chegar nessa fase de reabsorção óssea. A gente tem aqui uma fase importante da doença, que é a fase da sinovite. Tá? Isso é bem agressivo, e isso fica muito nítido no estudo da artrite reumatoide, e é onde surgem as sequelas, as deformidades desse paciente. Então, a sinovite, ela tem 3 fases clássicas. Uma primeira fase inicial, exudativa, né, um processo inflamatório intenso. Talvez aqui é o que não se difere muito de outras causas de artrite, né, a não sei que aqui ela é bastante intensa. Logo, ela é seguida por infiltração linfocitária. Tá? Aqui ela já começa a ficar distinta de outras artrites, né? O predomínio do infiltrado linfocitário. E a terceira fase da sinovite, que é a fase de granulação, produz o chamado panos. Isso aqui é que é o problema, porque isso aqui é que faz o bloqueio na articulação. O panos, na verdade, é isso aqui, ó. É resultado de uma metaplasia, a produção de diferentes tipos de tecido, sinovial, cartilaginoso, fibroso e ósseo, como se fossem misturados. Tá? E isso é que vai produzir a anquilose da articulação, que vai fundir os dois lados de uma articulação e bloquear completamente a capacidade de movimentação dessa articulação.
Tá? Então, essa metaplasia, ela é desordenada. Então, em vez de produzir tecido sinovial para regenerar sinóvia, tecido cartilaginoso para regenerar superfície de cartilagem, tecido fibroso, tecido ósseo para regenerar apenas estruturas fibrosas e ósseas. Elas não são produzidas em separado, como se fosse produzido um bloco com todos esses produtos misturados, e aí isso é colocado dentro da articulação e, óbvio, isso não vai dar certo. Isso vai produzir uma fusão das articulações, que a gente vai chamar de anquilose, e isso é o resultado disso é a incapacidade funcional dessas articulações. Então, isso aqui tudo muito rápido. Tá? Aqui a gente tem, então, ó, um esquema, um desenho de as superfícies articulares, né? Todas bonitinhas, osso, cartilagem, a sinóvia recobrindo, cápsula, tudo certinho, tudo bonitinho. Quando a gente tem uma artrite reumatoide e entra-se na fase do pânus, vai havendo uma agressão, uma grande produção de novos vasos, né, infiltrado linfocitário, e essa degeneração muito rápida vai induzir uma tentativa de resposta do organismo. A tentativa de resposta é produzir o pânus, essa metaplasia com diferentes tipos de tecido. E isso vai progredindo para dentro da articulação, ó, e vai fazendo com que esses espaços interarticulares sejam perdidos, e aqui nós vamos fundir as superfícies articulares. Então, obviamente, a articulação vai perder a sua capacidade funcional, ela não vai conseguir mais se mover. Então, uma artrite reumatoide tardia, isso aqui vai ficar tudo bloqueado. Ok? Tudo bem, então é uma doença que gosta muito de articulação? Sim, nós vamos falar primeiro sobre as manifestações articulares. Né? Ela gosta muito de articulação dos punhos, metacarfalangianas e interfalangianas proximais das mãos. Então, a artrite reumatoide adora mão, tanto que a gente tem essa figura clássica da mão reumatoide. Nós vamos mostrar algumas imagens aqui para dar uma ideia. Né? Então, ela gosta muito de pegar isso, punho, metacarfalangianas e interfalangianas proximais das mãos. Olha, prestar atenção aqui, ó, que a gente já está mencionando a primeira diferença que a gente tinha com a osteoartrite. Lembra quando a gente falou em osteoartrite, a gente disse que as interfalangianas distais eram acometidas em primeiro lugar, só depois que iam para as proximais. Os nódulos de Eberling vinham antes dos de Bouchard. Aqui não, aqui a gente tem um dano que começa nas proximais, então é da base do dedo em direção à ponta, é o contrário. Também pega lá no pé, as metatarsofalangianas. Secundariamente, pode pegar ombros e joelhos. Tá? Às vezes até os pés ela também pega. Né? Aqui nós vamos ver uma imagem assim. Características fundamentais da artrite reumatoide, que a gente, de novo, vai utilizar para diferenciar de osteoartrite. Aqui, na artrite reumatoide, o acometimento é aditivo e simétrico. Muito mais simétrico do que da osteoartrite. Tá? Então, aqui, a gente geralmente começa numa mão, começa na outra ao mesmo tempo. É muito parecido, é muito semelhante esses graus de acometimento. Tá? Muito mais rápido do que na osteoartrite. Aqui, uma coisa interessante, a dor desses pacientes é uma dor muito pior pela manhã e pior à noite. A osteoartrite é uma doença degenerativa, portanto, a dor é induzida pelo uso. Então, lá a gente tem aquele paciente que acorda com pouca dor, à medida que ele vai utilizando a articulação, ao longo do dia ela vai doendo mais. As doenças de fundo autoimune acontecem ao contrário, elas pioram após o repouso. Então, é uma dor que incomoda muito o paciente pela manhã, assim que ele acorda, exercendo um pouco de atividade física, a dor alivia, diminui um pouco, e à noite, ao voltar para o repouso, a dor retorna. Então, ela é dependente do repouso. Então, as degenerativas são dependentes do uso e as autoimunes são dependentes do repouso. E aqui, como nós tínhamos mencionado lá, a rigidez prolongada das articulações. Isso aqui é marcador até para diagnóstico de artrite reumatoide, ok? A rigidez prolongada. Indivíduos acordam pela manhã com as mãos duras e ele gasta sempre mais de 60 minutos para conseguir flexionar os dedos.
Então, isso é o que a gente chama de rigidez prolongada. O grande marcador de rigidez da artrite reumatoide é durar mais que 1 hora. Todas as outras doenças reumatológicas, sejam autoimunes ou não, podem produzir rigidez. Podem. Mas ninguém faz por tempo tão prolongado quanto a artrite reumatoide. Isso é um grande diferencial dela. Ok? Então, rigidez superior a 1 hora. É critério até para diagnóstico de artrite reumatoide. Olha aí, a mão. A mão reumatoide é cheia de características interessantes. O que a gente pode encontrar? É claro que não precisa encontrar todos ao mesmo tempo na mesma mão, mas é comum a gente encontrar bastante dessas alterações em conjunto. Mão em dorso de camelo ou dorso de garfo. Então, a gente virar, olhar a mão da pessoa de lado, eu vou mostrar imagens aqui. Vou ver se tem uma aqui, ó, dorso. Essa aqui é um exagero de dorso de garfo, tá? Tá meio exagerado, não precisa ser tanto assim, mas é o que a gente costuma encontrar. Você olhando essa mão de lado, acho que acabou, a gente percebe o punho mais alto e aqui fica mais baixo. Aqui tem até um nó, aqui afunda, ó, é mais baixo, parecendo, você olhando de lado assim, você tem a impressão de estar olhando um garfo. Vem assim, de repente, desce como se fosse mesmo um garfo. Então, a mão em dorso de camelo ou em dorso de garfo. O desvio ulnar dos dedos, isso aqui é uma coisa interessante. A osteoartrite, ela degenera as articulações e desvia as articulações sem lado preferencial. A artrite reumatoide não. A artrite reumatoide faz com que todos os dedos se desviem para fora. Então, o desvio dos dedos é em direção ulnar, é para o lado. É assim, esses dedos vão tender a desviar sempre para fora. Também não está lá grande coisa essas imagens aqui. Mas então os dedos entortam muito para fora. Dedo infuso é outra alteração comum de encontrar e ela é secundária à preferência que a artrite reumatoide tem por acometer as interfalangianas proximais. Então ela vai produzir uma grande deformidade das interfalangianas proximais, a ponta do dedo fica fininho. Acaba rápido, como se fosse um lápis, como se fosse um fuso. Como tem manifestações também vasculares que nós vamos ver, esses pacientes têm vasculite das extremidades, têm uma má perfusão de extremidades, então é comum reabsorver muito extremidade. Então o dedo fica gordinho no começo e muito fino, abruptamente, no final. Tá vendo? A interfalangiana proximal muito acometida e o dedo afina rapidamente, bruscamente. Então, isso aqui é um dedo infuso, gordo, aqui na interfalangiana proximal e com grande afilamento na extremidade. Um dedo infuso. Dedo em pescoço de cisne. A característica típica aqui é o paciente ter uma fusão da interfalangiana proximal em extensão e ocorre a flexão da distal. Então o dedo fica reto na interfalangiana proximal e dobra a pontinha dele. Isso fica parecendo um pescoço de cisne. É isso. Isso aqui, ó. Funde aqui em hiperextensão e funde aqui em flexão. Então esse dedo aqui, ele não dobra aqui e aqui não estica. Então, se colocar isso em pé, fica parecendo um cisne, o pescoço do cisne, a cabecinha do cisne. Esse outro dedo aqui é outra possibilidade que acontece, que é o dedo em martelo. Tá? É menos comum do pescoço de cisne, mas pode acontecer em algum deles. Ó. A fusão da interfalangiana proximal em flexão, ela fica dobrada. Não fica parecendo um martelo. É a outra diferença que nós temos mencionando aqui. Tá? E o polegar em Z. O polegar é esse aqui, ó. Esse aqui é o polegar em Z. Então ele se funde assim. Aqui dá para a gente ter a noção lá, de que essa interfalangiana está em extensão e que essa aqui está fletida. Se colocar a mão dessa pessoa em pé, nós vamos ver um pescoço de cisne aqui, né? Atrofia interóssea, dá para a gente ver atrofia da musculatura interóssea, elevação do punho, produzindo dor de garfo. Se colocar essa pessoa de lado, nós vamos ver que aqui afunda, desce como se fosse mesmo o esquema de um garfo. Então, essas são características muito clássicas que surgem na mão do paciente reumatoide.
Então, vamos passar de novo essas imagens. Uma pessoa com a mão assim é uma pessoa completamente incapacitada para realizar qualquer tipo de atividade, né? É mais ou menos o que a artrite reumatoide faz. Aqui não é clássico da artrite reumatoide, mas é para mostrar a gravidade da mutilação que a pessoa pode ter. Ok? Bom, o pé. O pé também pode exibir algumas alterações típicas na artrite reumatoide. Tá? Uma das coisas que acontece com frequência é a gente perder a curvatura do arco plantar. Então, o indivíduo fica com o pé plano, o famoso pé chato. E isso altera totalmente a base de sustentação desse pé no chão, o que vai produzir secundariamente a formação de calos, às vezes calosidades que deformam e impedem a pessoa até de andar. Outra característica comum é o hálux valgus, né? O valgismo do hálux. É o que dá o famoso joanete, né? Então o hálux se desvia entrando embaixo dos outros dedos. E aí a gente tem o valgismo na base do hálux. Obviamente esse paciente vai mancar, a gente vai chamar de marcha claudicante, ele manca, tem dificuldade, tem que ficar procurando pontos diferentes de apoio ao pé do pé para não doer, e com isso ele vai tendo dificuldades para andar, o que vai produzir deformidade secundária do joelho, desvio lateral, tendência de semiflexão. Então a pessoa fica mancando com grande dificuldade, dobra um bocadinho o joelho, fica procurando jeito de pisar, até que essa pessoa fica limitada mesmo e não consegue mais andar. Se nada for feito, ela vai evoluir assim. Um pé assim é um pé inutilizado para a pessoa conseguir andar direito, né? Fica muito limitado. Essa imagem aqui é para a gente voltar a fazer a nossa correlação que nós fizemos com artrite reumatoide e osteoartrite. Nós falamos nos nódulos de Bouchard e nódulos de Eberdin, de osteoartrite. Sim, osteoartrite produz nódulos nas articulações interfalangianas proximais e distais. A artrite reumatoide produz lá não. A artrite reumatoide produz nódulo? Produz. Algumas formas de artrite reumatoide evoluem com nódulos. Aliás, são até marcadores de pior prognóstico. Mas os nódulos na artrite reumatoide, eles são assim, ó, eles são ao longo de tendões e não em cima das articulações. Então, guardem essa diferenciação. Então, nódulos tendinosos na artrite reumatoide. Marcadores de mau prognóstico. Nódulos nas articulações de osteoartrite. São mais benignos. Pardon? Coluna. Coluna também pode ser cometida, principalmente o segmento cervical. E essas deformidades que a gente acontece pode produzir verdadeiras luxações ou subluxações de vértebras, né? Desalinhamento de corpo vertebral e, obviamente, produzir manifestações semelhantes à da osteoartrite. Dor cervical, né? Rigidez do pescoço, fusão de corpo vertebral e síndrome de compressão. A gente pode comprimir estruturas nervosas, produzir síndrome cérvico-braquial. E se comprimir estrutura vascular, vai produzir a síndrome de sistema vértebro-basilar, como a gente já viu na outra doença. Agora vamos falar um pouquinho sobre manifestações extra-articulares. Costumam ser problemas sérios, porque essas aqui podem, inclusive, ser causa de morte. Aqui a gente tem manifestações em órgãos mais nobres. Se a doença é sistêmica, a gente vai ter manifestações gerais. Então, ela pode, sim, produzir febre, pode produzir adenopatias, né? A gente tem linfonodo aumentar de tamanho em resposta ao fenômeno inflamatório. A gente pode ter aí perda de força, de ânimo da pessoa, a gente tem mialgias, é uma doença sistêmica, prejudica o organismo inteiro, então pode produzir emagrecimento. Essas coisas podem surgir em todas as doenças que são sistêmicas. Podemos encontrar em pele. Em pele a gente pode ter atrofia cutânea, a vasculite de extremidades, áreas de eritema, o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é aquele fenômeno interessante em que a gente tem vasoespasmo e vasodilatações alternadas, em que a gente encontra a mão da pessoa, fica assim, a ponta dos dedos com uma faixa cianótica, uma faixa eritematosa e uma faixa pálida. Isso pode realmente surgir e produzir manifestações graves, porque isso é sinal de vasculite distal. Dedos mal perfundidos,
unhas quebradiças. Aí, ó, uma menção especial para os nódulos subcutâneos. Então, nós temos aí nódulos subcutâneos de tamanhos variados, eles não doem, então eles não incomodam muito o paciente, mas eles são importantes. Eles são móveis e eles frequentemente estão aí, ó, localizados em superfícies extensoras, estão ao longo de tendões. A importância principal dos nódulos subcutâneos é que eles são um grande indicador de evolução tormentosa, de evolução ruim. São pacientes com manifestações mais intensas. Tá? Então, a artrite reumatoide com nódulo tende a ser pior do que a artrite reumatoide sem nódulo. Ok? Outra, manifestações extra-articulares, dependente de vasculite superficial e de vasculite visceral. A vasculite superficial, ela é decorrente daqueles acometimentos da vasa vasórum e da vasa nervorum, né? Os vasos que nutrem paredes de vaso, os vasos que nutrem paredes de nervos. Então, a gente tem aí arterite digital, né? Então as pessoas podem ter até úlceras nas extremidades, né, por má perfusão, fenômenos trombóticos das extremidades, e neuropatia periférica. Assim como tem do diabetes, como tem da deficiência de vitamina B12, do alcoolismo, a gente pode ter uma polineuropatia periférica por causa desse dano na microcirculação que suporta, que nutre vasos, nervos das extremidades. Então a pessoa pode ter uma polineuropatia periférica muito semelhante à do diabetes e do álcool. Ok? E o pior de tudo, vasculite visceral, né? Quando essa vasculite acometer órgãos nobres, a gente vai ter problemas mais sérios. Então, gente, qualquer lugar pode ser acometido, tá? Uma doença sistêmica, ela pode acometer qualquer região do corpo. Então, eu posso ter manifestações no coração, nos pulmões, nos intestinos, nefropatias, hepatopatias, no baço, inclusive com infarto esplênico, no pâncreas, no linfonodos, nos olhos, nos testículos, enfim, qualquer lugar pode surgir. Então, no coração ele pode ter aí endocardite, miocardite, pericardite. No pulmão também a gente pode ter manifestações sérias, diferentes formas de nefropatia. Então, a gente vai mencionar algumas características mais importantes desses acometimentos. Tá? Muitas vezes pode acontecer isso aqui, ó, do paciente receber um diagnóstico de uma doença reumatológica a partir da manifestação em outro órgão que faz o paciente procurar um outro especialista. Então, às vezes, a manifestação é uma doença cardíaca e o cardiologista vê o paciente antes e depois acaba descobrindo que o fundo era uma doença reumatológica. Às vezes, assim, lesão testicular leva o homem ao urologista para depois descobrir que o dano é imunológico e por aí vai. No intestino, às vezes o paciente tem manifestações de hemorragia digestiva e depois vai se descobrir, no fundo, que é uma doença de fundo imunológico. Essas coisas podem acontecer, a gente tem que ficar atento para todas elas. Vamos falar alguns aspectos sobre a radiologia na artrite reumatoide. Tá? O que chama muita atenção? Primeiro, a simetria de acometimento. Se a gente fizer a radiografia das mãos, a gente vai ver que é muito parecido o dano nas mãos. Que tem uma, a gente costuma encontrar na outra. Como essa doença promove uma reabsorção óssea importante, é comum a gente achar osteopenia. Não chega a ser uma osteoporose, mas a gente já vê perda de densidade óssea. O processo inflamatório aqui é muito, muito, muito mais intenso que na osteoartrite, então a gente vê com facilidade aumento de partes moles. Muito precocemente, a gente vê redução de espaço articular. Como essas articulações vão se fundir ao longo do tempo, a gente costuma acompanhar e ver a progressão desse dano, desse prejuízo do espaço articular. Um lado da articulação vai se aproximando cada vez até que a articulação deixa de existir e se funde, como se fosse um osso só. A gente pode encontrar erosões ósseas, né, o fruto daquele ataque na superfície dos ossos, deixam verdadeiros buracos nos ossos, né, ficam cistos, eles vazios depois, e fácil da gente perceber
nas fases mais avançadas, grandes deformidades e as instabilidades, que vão produzir a incapacidade funcional do nosso paciente. Ó, isso aqui é um clássico desvio ulnar. Vejamos aqui, ó. Tá vendo? A mão do indivíduo está nesse sentido aqui, todos os dedos se desviam para fora. A osteoartrite degenera dedo cada um para um lado. A osteoartrite, esse pode entortar para fora, esse para dentro, esse um pouco para dentro, esse um pouco para fora. Né? Até que no final, em fases muito avançadas, olha só, todos os dedos, olha lá, estão desviados para fora. Aqui, além da gente ver o desvio ulnar, está dando para a gente perceber o pescoço de cisne. Né? Então, isso aqui é uma mão incapacitada para realizar atividades. As pessoas não conseguem mais utilizar a mão para fazer as suas atividades. Chegar nesse ponto é irreversível, o dano é definitivo. Ok? Aqui, ó, erosão óssea. Tá vendo? O osso está sendo corroído. A gente consegue perceber que as extremidades dos ossos já são muito porosas, a osteopenia está ficando pretinho. Para cá a gente vê que tem uma densidade mineral, né? Ela é mais calcificada. Nas extremidades, um consumo, já houve uma reabsorção importante. Então a gente já tem osteopenia nessa região. Para finalizar, nós vamos fazer uma menção a essa entidade aqui, a síndrome de Felt. Ela não é tão comum no dia a dia, mas assim, ela é frequentemente estudada, frequentemente isso cai em provas, em concursos. Então, a síndrome de Felt, o Felt fez uma descrição, uma associação de características especiais de pacientes portadores de artrite reumatoide com esplenomegalia e neutropenia. Talvez a neutropenia seja até secundária à esplenomegalia. Então, essa associação de pacientes portadores de artrite reumatoide que tem baço grande e que sequestra neutrófilos, que evoluem com neutropenia, dá-se o nome de síndrome de Felt. Tá? Então, é um tipo especial, particular, de manifestação da artrite reumatoide. Muito frequentemente, esses pacientes têm linfonodos crescidos, tá? Em qualquer região do corpo. O fígado também pode estar crescido, podemos ter febre, emagrecimento. Além da neutropenia, a gente pode ter o sequestro das outras duas séries do sangue também, produzindo anemia e plaquetopenia. Então, o paciente pode ter aí o que se chama de pancitopenia. Né? E outra coisa que chama a atenção, por causa de vasculite distal, hiperpigmentação e úlceras de perna. Tá? Então, são dados associados frequentemente à síndrome de Felt. Então, classicamente, a síndrome de Felt, artrite reumatoide, esplenomegalia com neutropenia, podendo ter outras dessas características associadas. E também, uma outra menção, essa aqui é a chamada doença de Still, é outra também frequente questão de provas e concursos. Durante muito tempo, a doença de Still foi confundida ou foi rotulada como artrite reumatoide juvenil. Tá? Então, hoje a gente precisa separar um pouquinho essas duas coisas. Como eu falei com vocês, existe a artrite reumatoide juvenil, é o segundo pico de incidência, né? O primeiro em torno dos 40 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e um segundo pico, talvez aí até uns 20% dos casos, na juventude, final da adolescência, começo de idade adulta. Então, existe, para confundir um pouquinho a vida da gente, essa outra entidade, a doença de Still, que é também uma artrite crônica, é típica de jovem e tem início sistêmico. Então, assim, parece tudo com artrite reumatoide. Por que hoje a gente separa? A gente não considera a doença de Still como propriamente uma variante de artrite reumatoide, porque o acompanhamento ao longo do tempo mostrou que a doença de Still tem evolução diferente. Que evolução diferente é essa? Ela pode ser, assim, autolimitada. Ela pode exigir tratamento, mas durante bastante tempo, mas ela tende a desaparecer. Então, se ela desaparece, se ela tem potencial de desaparecer, ela não pode ser artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide, por conceito, o distúrbio imunológico não tem cura. Assim como o lúpus, tem controle, mas não tem cura. Então, como esses pacientes, muitos desses pacientes ficam livres das manifestações e nunca mais tem problema, mesmo acompanhando ao longo de toda a vida dele,
desapareceu, a gente não pode dizer que foi uma variante de artrite reumatoide. Então, a doença de Still é para diferenciar um pouquinho da artrite reumatoide juvenil verdadeira. Ela aparece muitas vezes assim, ó, com febre alta, com erupção cutânea, com anemia, com leucocitose, com trombocitose, com adenopatia, pode ter hepatosplenomegalia, pode ter serosites, ó, pleurite, pericardite, tudo que a artrite reumatoide também pode fazer nos diferentes órgãos que a gente viu, né? Mas essa artrite, como ela tem esse potencial de desaparecer, essa possibilidade, ela fica então como uma entidade ser parecida, mas não é uma variante de artrite reumatoide. Ok? Claro, então só essas duas menções. A respeito do tratamento da artrite reumatoide, para não ficar muito extenso, a gente faz o seguinte. No final, quando a gente fala sobre o lúpus, a gente faz, depois da aula de lúpus, um apanhado sobre o tratamento dessas duas doenças. É interessante que a gente usa bastante drogas semelhantes, mas com finalidades muito distintas. Então, para a gente já memorizar ao mesmo tempo o tratamento da artrite reumatoide e as diferenças do tratamento do lúpus, a gente depois vai ter uma aula só sobre o tratamento dessas duas entidades, o tratamento da artrite reumatoide e o tratamento de lúpus, ok? Então a gente vai voltar a falar da nossa bela cloroquina outra vez. Muito bem, espero que não tenha ficado dúvida. Está aí um pouco sobre o que um clínico precisa conhecer sobre a artrite reumatoide, ok? Até a próxima.